existem elementos mínimos de convicção que respaldam tal decisão. Tem-se as declarações de Francisco Evandro Rodrigues de Brito, que ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial e onde afirma que o seu irmão, que é motorista de táxi, levou 3 pessoas na noite do crime para a favela da Rosalina, sendo 2 homens e uma mulher, e que os 2 homens estavam armados. A testemunha Robson Nogueira da Silva também confirmou parcialmente as suas declarações prestadas na fase inquisitiva, tendo afirmado que antes do crime presenciou 3 pessoas correndo, sendo um deles muito parecido com o Tiago Gênio. A testemunha Rodrigo Pinheiro da Silva afirmou que somente chegou ao local do crime depois de sua ocorrência e ouviu falar que a motivação seria uma disputa pelo tráfico, tendo ouvido de populares que Tiago e o Hélio Magão foram vistos correndo no bairro de 2 irmãos após o crime. Se não, vejamos, aqui eu abro aspas. Não presenciou o fato, chegou depois ao local do crime e houve comentários sobre a dinâmica do crime. Ouviu falar que o motivo era disputa sobre tráfico. Ouviu que populares viram os acusados, Tiago e Hélio Magão, correndo pelo bairro, 2 irmãos após o crime. Conhece Tiago Gênio, ouviu falar que Bola tinha convidado Jefferson para vender drogas e que soube que Jefferson estava sendo ameaçado. Afirmou que Robson Nogueira disse que viu Tiago Gênio, Magão e de menor correndo após o crime. Ouviu falar que Bola mandou matar Jefferson para ficar com a área de venda de drogas, que outras pessoas foram ameaçadas após o crime. Conheci Tiago Gênio e Clécio, não conhece Magão. Sabe que eles apareceram no bairro e ficaram amedrontando o povo. Ouviu falar que Bola comandava as pessoas da Rosalina em relação ao tráfico, e que Gênio e Magão faziam parte e eram a mando dele. Bola e Paulista eram a mesma pessoa. Nós estamos tratando aqui com uma questão envolvendo organizações criminosas. E quando se trata de organizações criminosas, a prova é uma prova complicada, porque ninguém vai correr o risco de ser assassinado se delatar alguma coisa. Então assim, toda prova que é produzida num contexto de atuação de organizações criminosas, é uma prova onde se colhe um detalhe daqui, um outro detalhe dali, um outro detalhe acolá, para que se forme, a partir desses detalhes, se forme um conjunto mais ou menos confiável. E é exatamente o que se tem aqui. Se tem detalhes que são fornecidos, um pequeno detalhe de uma testemunha, um pequeno detalhe de outra, e aqui eu menciono que a principal testemunha, que é a pessoa de Carlos Alberto Costa, prestou testemunho perante a autoridade policial, as folhas 1008, mudou de endereço posteriormente, não sendo possível a sua localização. E, claro, a gente sabe que mudou de endereço com medo de ser notificado para prestar declarações a respeito daquele fato, correndo o risco de ser uma futura vítima. Bom, essa questão em relativa à autoria. No que diz respeito à dosimetria da pena, ratifica-se o que mencionou a manifestação de folha 993/2013, no sentido de que se faça um decote da circunstância judicial da personalidade do apelante, operando-se em decorrência a diminuição da pena na forma como se preconiza, ou seja, retirando aquela fração de que varia entre 1/6 ou 1/8, que normalmente é aplicada conforme orientação jurisprudencial. Assim, a nosso juízo, o Conselho de Sentença não agiu a descoberta de qualquer elemento de convicção. Existiam elementos de convicção que foram apegados, que foram demonstrados pela acusação, que foram aceitos pelo tribunal do júri, portanto, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Portanto, senhor presidente, a nossa manifestação é pela improcedência do apelo, mas se fazendo-se o decote da circunstância judicial da personalidade do apelante para efeito de se operar a consequente redução da pena. Muito obrigado. Obrigado, doutor Maurício. Devolvo a palavra à eminente relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Parabenizo as sustentações orais da defesa, do Ministério Público, e peço licença para ler a proposta de emenda nos autos da apelação proposta por Carlos Odeon Bandeira. Apelação, homicídio duplamente qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, combinado com 29, ambos do Código Penal. Recurso da defesa,
Primeira, preliminar de intempestividade recursal. Isso quem disse foi o Ministério Público, mas nós entendemos por sua improcedência a apresentação tardia das razões recursais, é mera irregularidade. 2, pleito de nulidade do julgamento, com base no artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal. Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, não ocorrência. Versão acolhida pelos jurados, encontra amparo no acervo probatório, anulação do veredito improcedência. Dosimetria, pena base, análise desfavorável da personalidade e da conduta social, fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal. Vetor judicial negativado quanto à personalidade, rechaçado. Incidência da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima combinadas ao crime. Pena reduzida. Recurso conhecido e parcialmente provido para reajuste da dosimetria. É como voto. Obrigado, desembargadora Ângela. Como vota, desembargadora Marluce? Senhor presidente, eu acompanho a relatora. Neste caso, eu faria parte da trinca julgadora, mas eu estou impedido, nos termos do artigo 252(3) do CPP, não posso exercer jurisdição nesse caso, já que eu trabalhei no primeiro grau de jurisdição deste caso. Então, como voto-tenente desembargadora Rosilene? Acompanho o voto provisório. Acompanho a relatora. Ok, obrigado. A unanimidade. Desembargador presidente, só uma dúvida. Vossa Excelência não votou, é impedido, mas preside o órgão, pode assinar o acórdão, né? Não. Assinar depois do acórdão, né? Aquele voto de acórdão. Sim, hoje não nem necessariamente não necessariamente pode precisar assinar, porque já houve uma modificação nesse sentido do regimento interno. Antigamente tinha mesmo. Aí uns colocam, hoje não, mas não tem mais essa exigência. E mesmo assim eu poderia, como presidente, eu posso presidir, não posso é julgar. Julgar eu não posso. Então, passamos ao próximo. 4.4. Apelação 0005.000, né, ao contrário, 767, dígito 46. Também da eminente desembargadora Ângela Tereza, apelante José Firmino da Silva Neto, advogado doutor Luiz Francivando Rosa da Silva. Está em mesa, desembargadora? Tem excelência. O doutor Luiz Francivando Rosa da Silva se encontra? Sim, excelência. Doutor Luiz Francivando, podemos já passar a palavra a Vossa Excelência, sem relatório? Sim. Doutor Maurício? Concordo, senhor presidente, sem problema. Perfeito. Então, doutor Luiz Francivando Rosa, está no Piauí, doutor? Exatamente. Estado vizinho aqui. Estado vizinho. Seja bem-vindo aqui, mesmo que remotamente, ao nosso Obrigado. Certamente vai abrilhantar e enriquecer os debates, e eu passo a palavra a Vossa Excelência, doutor. Excelentíssimo senhor presidente desse tribunal, desta Câmara, eminente relatora, ilustre procurador, mais desembargadores, eminentes pares. A defesa de José Firmino da Silva Neto vem a este tribunal apresentar a motivação pelas quais entendemos que o julgamento ao qual ele foi submetido em sede de júri deve ser anulado. Excelências, a princípio, nós estamos aí eu peço a atenção de Vossas Excelências, que nós estamos diante de violação de 2 súmulas do STF. Então, é um caso que tem essa peculiaridade. Nós temos a súmula 11, que trata sobre o uso de algemas em julgamentos pelo Tribunal do Júri, e nós temos a súmula 156,
que fala sobre a não inclusão de quesito obrigatório, no qual a defesa entende que são nulidades absolutas. Nós temos aí também uma série de violações que foram implementadas, que foram impetradas no curso do julgamento, onde nós tivemos também um julgamento contrário às evidências, às provas colhidas nos autos. Nós tivemos aí a utilização, e aí a gente utiliza como pedido alternativo, a utilização de o bis e idem, né? A mesma causa de qualificadora foi utilizada como causa de aumento de pena. Então, nós tivemos aí a incidência também do bis e idem, que nós pedimos também o reconhecimento por este tribunal. A princípio, nós queremos destacar que a defesa, desde o início, esteve preocupada com esse julgamento. Tanto é que a gente solicitou ao juiz de piso, a juíza, no caso, que estava conduzindo o julgamento, que o réu ele comparecesse presencialmente ao julgamento. O que não foi concedido, por entender que existia um normativo de um órgão especial do Tribunal de Justiça, no qual assegurava aí a realização virtual. Só que quando a gente externou essa preocupação, a gente colocou justamente o fato de ser o réu, a pessoa, a presença das mais relevantes no tribunal do júri. E essa não presença do réu no tribunal do júri, todos os demais atores tiveram presentes, mas o réu não esteve, é que oportunizou uma violação que a gente considera muito grave. Imaginem, os senhores, que nós tivemos o réu, não obstante estar dentro de uma cela, onde ele estava, e aí eu peço atenção, ele estava, a princípio, nesta posição, e durante o julgamento, o carcereiro, que passou o julgamento todo posicionado, inclusive mascarado, posicionado atrás do réu, se dirigiu e botou as algemas para frente na hora do julgamento. A dificuldade de constatação diante a dinâmica do julgamento do júri, da defesa, inclusive, perceber, né? Não que isso seja motivo para não configuração. A argumentação da preclusão que o Ministério Público traz, e aí a gente vai debelar para Vossas Excelências, que nós não concordamos. Mas imaginem os senhores um julgamento onde o réu passa algemado dentro de uma cela com o carcereiro atrás. Se nós podemos falar de isenção num julgamento desse. O cárcere ele é simbólico, e a preocupação da defesa justamente era essa, da forma como ele ia ser posicionado para o seu julgamento. Mas, não obstante isso, o réu passou todo o julgamento com as mãos algemadas, dentro de uma cela, com o carcereiro mascarado lhe observando. Então, excelências, imaginem se existe. E aí, não precisa, já que não existiu justificativo, e aí a gente coloca que o Ministério Público, não obstante o parecer do doutor representante do Ministério Público, mas ele tenta inverter a lógica. Ele diz que a defesa deveria ter se insurgido, deveria ter argumentado, sendo que, se a gente for considerar isso, a gente vai estar colocando palavras na boca do STF. O STF, ao editar essa súmula, ele não coloca que ela está sujeita à preclusão. Se nós fizermos isso, nós estaremos ferindo de morte todo um ordenamento jurídico. Quando o STF coloca coloca a súmula 11, ele diz que deve ser obrigatoriamente justificado, sob pena de nulidade absoluta. Aí a nulidade absoluta é se não existir essa justificativa por parte do juízo para que a pessoa esteja durante todo um julgamento dentro de uma cela. E aí imagine os senhores, Vossas Excelências, quais seriam essas justificativas, se é que ela existe. Então, com base nessa súmula, é que nós entendemos que não há que se falar em preclusão, como alega o Ministério Público, sendo que nós trouxemos a juízo quando percebemos na primeira ocasião, que foi nas razões do recurso. E o próprio artigo mencionado pelo Ministério Público, ele relata isso, ele traz essa questão, que é o artigo 571, onde ele possibilita, se verificado após a decisão de primeira instância,
e aí leia-se sentença, nas razões do recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoado às partes. Então, nas razões do recurso, é perfeitamente possível de se alegar violação em sede de julgamento do tribunal do júri. Este é o entendimento da defesa e este é o melhor entendimento ao caso. Então, excelências, existem julgamentos reiterados do STJ também, nesse sentido, de que o uso de algemas, pela sua nulidade devido à ausência de uma justificativa concreta. Nós não tivemos. Então, essa é uma das alegações. A outra súmula que nós tivemos violada aí, a súmula por ausência de quesito, que foi guerreado pela defesa, onde a gente alegou uma causa de diminuição de pena, onde existiu a confissão por parte do réu, não foi sequer colocada para apreciação. E aí nós caímos de novo nessa questão que o Ministério Público quer colocar, que estaria precluso, que a defesa deveria ter se insurgido, sendo que violação à súmula não está sujeita à preclusão no entendimento da defesa e no julgado dos tribunais. Então, excelências, ainda trazemos a questão da péssima gravação. Se vossas excelências ao visitarem esses autos, ao visitarem a gravação, a defesa teve uma dificuldade muito grande, inclusive da oitiva das testemunhas, que foram a plenário. Por quê? Porque a gravação ela está em péssimo estado. O Ministério Público diz que isso não é motivo para nulidade, tendo em vista que não causou prejuízo à defesa. Então, o que é causar prejuízo à defesa se a gente não tem um áudio em perfeitas condições de análise, um áudio audível? Então, a gente entende que houve também essa nulidade por essa questão da baixa qualidade dos áudios, da mídia dos autos. E nós tivemos aí também a contrariedade às provas dos autos, onde o Ministério Público coloca porque a parte ela foi condenada por emboscada, qualificado por emboscada. E todas as testemunhas que falaram nos autos, as testemunhas compromissadas, disseram que, em resumo, disseram que o réu estava no bar quando chegou a vítima. Então, imaginem, vossas excelências, como se dá uma emboscada em que o réu ele já está presente no local do fato antes mesmo da chegada da vítima. E aí o Ministério Público coloca que uma testemunha, que ela relata, que é de nome Iago Gonçalves, uma testemunha, ela relata a dinâmica, mas ela reconhece, afirma que não sabe quem chegou primeiro ao bar. A única pessoa que diz que quem chegou, inverte a ordem e diz que quem chegou primeiro ao bar foi a vítima, é a esposa da vítima, que o Ministério Público coloca na sua manifestação, que foi ouvida sem prestar compromisso legal. Então, excelências, se isso não é contrariar as provas dos autos, não entendo, francamente, o que seria contrariar as provas dos autos, essa condenação por emboscada. E nós temos ainda aí, como eu disse, a questão do bis in idem, onde nós tivemos aí uma qualificadora, foi utilizado, o motivo fútil foi utilizado para qualificar o crime e foi utilizado também como causa de aumento. Sendo que o Ministério Público alega uma jurisprudência que isso é possível. E, de fato, é possível quando são qualificadoras e quando são causas distintas, né? Você pode usar uma para qualificar e outra para aumentar. Mas o caso aqui foi a mesma qualificadora que foi utilizada, o motivo fútil foi utilizada para aumentar a pena. Então, excelência, nós estamos aí diante de várias violações, né, que a gente entende que maculou, inclusive passível de reclamação, mas a gente acredita que o julgamento, acredita no entendimento e na apreciação de vossas excelências, que deve-se se restaurar a ordem jurídica, no sentido de anular esse julgamento, que foi totalmente maculado, né, maculado de várias violações da nossa legislação, inclusive as súmulas importantes do nosso STF. É por isso que a defesa vem impugnar pela anulação do júri com base nas súmulas, como dito, a Liures, e também, caso não seja entendimento de vossas excelências,
que também que seja aí aplicada por essa questão da diminuição da pena, pelo fato apontado, né, dessa violação bis idem que foi colocada. Então, Excelência, é nesse sentido que a defesa se manifesta, acreditando aí na procedência do nosso pleito, é que nós requeremos isto. Obrigado, doutor. Concedo a palavra ao doutor procurador, doutor José Maurício. Muito obrigado, senhor presidente. Renovando os cumprimentos e cumprimentando o doutor Luiz Francivando Rosa, para quem parabenizo pela sua sustentação moral. Como o ilustre advogado já pontuou, aqui nessa apelação, em que é apelante José Firmino da Silva Neto, se traz várias questões a serem analisadas nesta ocasião. E começa o apelante por pleitear a nulidade da sessão de julgamento por videoconferência no presídio. Eis que o apelante ficou o tempo todo de algemas, e tal circunstância vicia o julgamento, pois não existia nenhuma razão plausível para que não fosse possível a retirada das algemas, tendo ocorrido violação à súmula 11 do Supremo Tribunal Federal. Essa questão de nulidade, hoje, ela é posta de uma forma um tanto quanto diferente de como ocorria há anos atrás. Depois que entrou em vigor um novo Código de Processo Civil, foi ponto predominante a questão da análise das nulidades, onde até mesmo uma nulidade de caráter absoluto, há necessidade de que a defesa, de que a parte a quem interessa o reconhecimento dessa nulidade, ela mostre a ocorrência de prejuízo. Afinal de contas, qualquer ato judicial, ele é muito caro. Ele é caro em termos de tempo e é caro em termos de recursos despendidos pelo Estado. E, portanto, o novo entendimento é de que o juiz só deve reconhecer uma nulidade se efetivamente aquela nulidade tiver tido alguma influência na apuração da verdade real. No caso aqui, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter emitido essa súmula vinculante, hoje é entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no conhecimento de casos concretos tratando dessa questão, que mesmo assim, mesmo diante do enunciado sumular, há necessidade de que a parte a quem a nulidade aproveita, ela demonstre a ocorrência de prejuízo. E, no caso, além de não ter sido demonstrado, em nenhum momento, por conta disso, pode até ser que tenha havido um incômodo para o réu de permanecer naquela situação. Isso aí eu não discuto. Mas não houve, por conta disso, ele não foi proibido de se manifestar, ele não foi proibido de ter contato com o seu advogado, ele não foi proibido de nada que lhe coubesse fazer por ocasião daquele ato processual. E aqui eu tenho duas decisões do Superior Tribunal de Justiça, uma do ministro Sebastião Reis, proferido nos autos do habeas corpus, número 200 no recurso de habeas corpus, de número 89039, onde Sua Excelência diz exatamente isso. Tem outra decisão também proferida pelo mesmo relator nos autos de um recurso, de um agravo interno em agravo em recurso especial, onde Sua Excelência menciona textualmente, embora o Supremo Tribunal Federal haja editado a súmula vinculante com limites para o uso de algemas, a ausência de comprovação de prejuízo concreto para a parte impossibilita a anulação do ato processual em que o acusado esteve algemado, em razão do princípio da paz de nullitas transgripti. Também o fato de a defesa nem sequer haver questionado o uso de algema no primeiro momento processual oportuno impossibilita o reconhecimento de eventual nulidade do referido ato processual em razão da ocorrência da preclusão.
Então, hoje é um entendimento sedimentado que ainda se trata de uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a parte tem que demonstrar a ocorrência de prejuízo. E como foi visto aqui, até o próprio ilustre advogado admitiu, essa questão não foi tratada no momento lá dos debates. Na ata não foi citada esse fato para que fosse dada ao juiz a oportunidade de uma correção naquele momento. O segundo ponto da impetração é de que não houve agravação das sustentações orais naquela sessão. Houve a prática de atos violadores do sagrado direito de defesa do apelante por parte da representação do Ministério Público, citando a inovação da narrativa fática ao mencionar que o apelante descarregou toda a arma contra a vítima e ainda a recarregou e continuou a atirar contra ela, narrativa que, na ótica da defesa, não tem nenhum suporte probatório. Então é uma alegação também de clara improcedência, porque nos debates orais é estabelecida uma ordem de precedência e lá o primeiro a acusação se manifesta e a defesa tem a oportunidade de contraditar tudo aquilo que a acusação disse. Então, o fato do órgão do Ministério Público ter trazido para o debate uma questão ou um fato que, na ótica da defesa, não estaria comprovado, não havia nenhuma prova de que aquele fato existiu, então a atitude da defesa é exatamente contestar aquele fato e demonstrar que aquele fato não pode ser considerado pelo jurado, no caso do Tribunal do Júri, não pode ser considerado porque não tem nenhuma prova acerca daquele fato, e não se declarar a nulidade do julgamento. O terceiro item da insurgência diz respeito a uma alegada baixa qualidade da gravação feita, o que dificultou a análise das provas. Eis que a defesa teve séria dificuldade por ocasião da elaboração das razões de apelação. Também aqui se aplica a mesma questão. O que se tem, de fato, é uma baixa qualidade da gravação. E como não se trata de um ato que é imprescindível ao exercício do direito de defesa, já que todas as provas principais, tais como depoimento de testemunha, provas documentais e periciais, encontram-se bem preservadas, permitindo o efetivo acesso a elas, não se podendo cogitar aqui de ocorrência de prejuízo. Ademais, o suposto alegado prejuízo seria uma decorrência de a acusação haver sustentado nos debates que o apelante teria descarregado toda a arma contra a vítima e ainda a recarregou e continuou a atirar contra ela. Ora, alegações dessa índole diz respeito a situações fáticas e que se encontram vinculadas, como já mencionei, à análise dos elementos de convicção produzidos, e assim poderia a defesa técnica contestá-los. Os debates orais nos quais é estabelecida uma ordem de precedência na sua efetivação, de sorte que a defesa fale por último, tem exatamente esse objetivo, de possibilitar a defesa de contestar as teses que são apresentadas pela acusação. Assim, não há que se falar em ocorrência de prejuízo para a defesa. Adentrando no mérito, a defesa sustenta, mais uma vez, a necessidade de decretação da nulidade do julgamento, realizado pelo fato de o juiz-presidente não ter seguido a ordem de requisitação que é dada pelo artigo 483 do Código de Processo Penal, além de que não teria sido feito o quesito relativo à existência de causa de diminuição de pena alegada pela defesa em afronta ao disposto no artigo 483.5 do Código de Processo Penal. E também a súmula 156 do Supremo Tribunal Federal, que afirma, e aqui eu abro aspas, é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri por falta de princípio obrigatório. Fecho aspas. A alegação também é de clara improcedência. Não se desconhece que, quando da resposta negativa ao terceiro quesito, em que se questiona acerca da absolvição do réu e, diante da resposta negativa, indagar-se-á acerca de eventuais causas de diminuição de pena, alegado pela defesa. O problema aqui é que a defesa não alegou nenhuma causa de diminuição de pena, conforme se pode verificar no conteúdo da ata de folhas 363-371, em que, no ponto mencionado, diz o seguinte: usou da palavra das 15 horas e 19 minutos às 15h58,
Minuto, o advogado de defesa, doutor Luiz Francivando Rosa da Silva. Após foi dada a palavra ao segundo advogado de defesa, doutor Marcelo Gomes Torquato, que usou a palavra das 15h59 às 16h31. Ambos sustentaram a tese de legítima defesa putativa com relação ao crime de homicídio qualificado. Portanto, como se não bastasse, após a formulação dos quesitos, foram estes submetidos ao crivo das partes, e nenhuma delas arguiu qualquer defeito naquele momento, como se pode verificar também de excesso da ata, que também transcrevi aqui na manifestação que é de minha autoria e que se encontra nos autos. Essa ata foi subscrita pelos ilustres advogados. Resta assim bem nítido que, em momento algum do julgamento, houve ofensa à ordem de quisitação prevista no artigo 483 do Código de Processo Penal. E, na sequência, a defesa suscita que teria havido desproporcionalidade na aplicação da pena, pois, em se tratando de réu primário sem antecedentes criminais e tendo havido a confissão espontânea à autoridade judicial, não poderia haver uma reprimenda de 14 anos de reclusão. Ademais, a ilustre doutora juíza presidente se utilizou de uma mesma circunstância que tanto qualifica o crime de homicídio, como também é considerada agravante, incidindo, assim, naquela clássica situação de bis in idem. E aqui eu digo, na sentença condenatória, Sua Excelência, a ilustre doutora juíza, assim tratou a questão da dosimetria. Considerando a soberana decisão e levando-se em conta os elementos contidos nos autos com a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, é de se observar que as provas comprovam que o acusado é pessoa trabalhadora e não envolvida em confusões, demonstrando com isso boa conduta social. No mais, não há outros elementos de prova nos autos indicativo de que as demais circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal lhes sejam favoráveis ou desfavoráveis, não existindo, portanto, outro fator positivo ou negativo a ser valorado quanto a estas circunstâncias judiciais, senão os já decorrentes da própria sanção combinada ao tipo penal praticado, razão pela qual fixa a pena base em 12 anos de reclusão. Não há circunstâncias legais atenuantes a serem valoradas. No entanto, há nos autos circunstância legal agravante, que é a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, Código Penal, artigo 61, 2C, de modo que aumenta a pena em 1/6, fixando a pena em 14 anos de reclusão. Não concorre em causa de diminuição ou aumento de pena, de modo que torna definitivo para o condenado a pena privativa de liberdade de 14 anos de reclusão, e aqui eu fecho aspas. Digo eu, pelo trecho acima transcrito, verifica-se, em primeiro lugar, que a ilustre autoridade judiciária ACO não negativou das vetoriais do artigo 59, portanto, como não poderia deixar de ser, fixou a pena base em seu grau mínimo, considerando que o tribunal do júri reconheceu que o apelante praticou homicídio qualificado pela torpeza e pela utilização de recursos que dificultou a defesa da vítima. Quando se está diante de um homicídio duplamente qualificado por duas ou mais qualificadoras reconhecidas, o juiz pode utilizar uma delas para efeito de caracterização do homicídio qualificado e a outra ele pode utilizar para efeito de aumento, de incremento da sanção penalógica a título de agravante utilizado na terceira fase. É exatamente essa situação. Não se trata aqui, como mencionou o ilustre advogado, de colocação de duas circunstâncias iguais, uma para qualificar o crime e outra para incrementar a dosimetria na terceira fase. São duas circunstâncias diferentes. E a ilustre magistrada ela fez exatamente como manda a jurisprudência dos tribunais. Uma das circunstâncias foi utilizada para qualificar o crime e a outra a título de circunstância agravante. E aqui eu menciono que, inclusive, decisões jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça tratando exatamente dessa questão. Finalmente, o apelante se volta contra a condenação recebida sob a alegação de que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri teria sido em total descompasso com a prova dos autos. Por primeiro, é de se ter em conta que, em homenagem ao princípio da soberania, previsto no texto constitucional, o que se exige para garantir a validade da decisão
é que ela encontre pelo menos um elemento de convicção que dê respaldo. Nem que esse elemento de convicção esteja fora do que é predominante em termos de contexto de prova. Mas se tem um elemento de convicção e o tribunal do júri acata aquele elemento, ancora a sua decisão naquele elemento, não se pode reconhecer que houve uma decisão totalmente contrária à prova dos autos. E, no caso dos autos, nós temos aqui o depoimento da testemunha Iago Gonçalves Lima, que mencionou que no dia da ocorrência, o acusado e a vítima estavam bebendo naquele local, em mesa separada, assistindo ao jogo. Já próximo ao final do jogo, o acusado foi pagar a conta e a vítima também. Nesse momento, o depoente foi para o interior daquele comércio e, ao retornar, já escutou os estampidos de tiro, tendo se baixado por trás do balcão daquele comércio. Mencionou ainda que, durante o jogo, não houve nenhuma discussão entre acusado e vítima. E, pelo que ouviu das pessoas que presenciaram aquele ocorrido, também não houve discussão entre elas. Quando saiu para ver o que havia acontecido, os guardas já se encontravam no local, pois eram baseados ali próximos. Ficou sabendo por terceiros que havia uma rixa entre acusado e vítima. Doutor, por favor, conclua que o tempo passou. Pronto, pois pronto. Então, com base em tudo isso aqui, o Ministério Público se manifesta no sentido da improcedência do apelo. Obrigado, doutor Maurício. Devolvo a palavra à eminente relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Antes de iniciar a leitura da proposta de emenda, que eu peço venha para fazer de forma resumida, nós nos comunicamos no chat. Vossa Excelência fez uma observação com relação à dosimetria e eu fiquei de analisar. E eu já fiz a alteração e a emenda já está na nova modulação, está bem? Vou fazer a leitura. Perfeito. Apelação, homicídio duplamente qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 4º do Código Penal, recurso da defesa. Preliminares de nulidade da sessão de julgamento. Primeira, por ausência da presença física do réu, improcedência, período da pandemia da Covid-19, isolamento social rígido, sistema híbrido por videoconferência, legalidade. Segunda, devido ao uso de algemas na sessão plenária, preclusão, a própria turma do Supremo Tribunal Federal considera que, se não houver a arguição em tempo hábil, a discussão sobre essa súmula ela se torna ultrapassada. Ausência também de demonstração de prejuízo. Terceira, por cerceamento do direito de defesa em função de inovação fática perpetrada pelo Ministério Público no decorrer dos debates orais. Não ocorrência, oportunidade à defesa para oferta de réplica. Quarta, por violação ao contraditório em virtude da qualidade da gravação da mídia, da sessão de julgamento. Descabimento, baixa qualidade da gravação não configura cerceamento de defesa, prejuízo não demonstrado. Segundo, agora adentrando ao mérito, nulidade pela inobservância da ordem de quesitação e pela ausência de quesito, inocorrência, preclusão configurada, defesa não suscitou quesito quanto à diminuição de pena, tampouco se insurgiu contra a ordem dos quesitos formulados em plenário, quando instada pelo juízo. Homicídio duplamente qualificado, dosimetria. Conquanto o Ministério Público tenha sustentado aqui, neste momento, que a dosimetria esteja escorreita em relação ao uso de uma qualificadora no primeiro estágio para partir do homicídio qualificado e a segunda no segundo estágio, nós convergimos nesse pensamento. Entretanto, observamos uma questão de ordem pública, que foi a confissão do réu na mídia de folhas 139. Então, por esse motivo, no segundo estágio da dosimetria, nós vamos fazer a compensação. Então, vou passar aqui a lei em relação à dosimetria. Segunda fase, valoração da qualificadora remanescente, agravante genérica, possibilidade,
Bis in idem, não ocorrência. Redimensionamento da pena, compensação efetuada entre a atenuante da confissão e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, possibilidade. 4. Deliberação manifestamente contrária à prova dos autos, não ocorrência. Acolhimento em plenário de conclusão devidamente debatida. Observância ao princípio da soberania dos vereditos que se impõe. 5. Prisão cautelar. Aqui há um pedido na apelação de revisão da prisão cautelar. Garantia da ordem pública, condições favoráveis e relevância, medidas cautelares diversas, insuficiência, recurso conhecido e parcialmente provido para a reforma da dosimetria, lembrando que a pena final ficou fixada em 12 anos de reclusão em regime fechado, dada a compensação da confissão espontânea com a agravante genérica do 61, inciso 2, da linha B. É como voto. Perfeito. Obrigado, desembargadora. Como vota a desembargadora Marluz? Senhor presidente, eu acompanho a relatora. Eu também adiro integralmente. A única discrepância seria esse caso da atenuante, mas Vossa Excelência acolheu. Farei a consideração bem breve aqui em relação às algemas. Realmente tem a súmula 11, súmula vinculante 11 do STF, e tudo tem um motivo de ser. Por que essa súmula? Porque realmente é diferente se proferir um julgamento para pessoas leigas. Isso realmente pode ter uma certa influência, diferentemente, desembargadora Marluz, a senhora sabe muito bem, todos aqui sabem muito bem, de um juiz togado. Então, realmente, dá uma certa antipatia do jurado em relação a um réu, acha já que é uma pessoa perigosa, que é não sei o que é efetivamente. Por isso que veio essa súmula vinculante número 11 do STF. Agora, o que caberia, desembargadora, como a senhora muito bem relacionou no seu voto, que existe jurisprudência para um lado e para o outro. A parte, doutor Luiz, teria que alegar na primeira oportunidade. A cada nulidade, eu juro que eu aprendi em muito tempo de juro, é isso. A cada momento que ocorre uma nulidade, vai pedindo para constar em ata, vai pedindo para constar em ata. Aqui não tem nada em relação à oposição, em relação às algemas. Verdade. Em relação às qualificadoras, tudo está muito bem relacionado no voto. O tenente relator usou uma para qualificar o crime, a outra julgou como agravante. A tese de defesa realmente foi, desde do interrogatório na fase inquisitória, ele confessou a prática, só apenas alegou legítima defesa putativa. O mesmo ocorreu em plenário. Não está faltando quesito, como a eminente relatora falou, não está faltando quesito obrigatório da defesa de causa de diminuição de pena, porque, como todos nós sabemos, desde a Lei 11.689, 2008, que foi a reforma do júri, que as circunstâncias atenuantes não precisa ser quisitada, não é quisitada. Caberia ao magistrado ter reconhecido ou não. No caso aqui, ele não reconheceu e hoje a nossa Câmara está reconhecendo a confissão espontânea como um atenuante, que obviamente ele confessou na legítima defesa e a eminente relatora compensou com a agravante, que é a segunda qualificadora. Então, nada a acrescentar o belo voto da eminente relatora, que reconheceu a qualificadora, reduzindo a pena para 12 anos, mínimo legal. Perfeito, Espada. A unanimidade. Tem mais algum? Excelência, agradeço aí a oportunidade de participar, o acolhimento. Bom julgamento para os senhores. Até mais. Tá, obrigado, doutor. O prazer foi nosso tê-lo aqui conosco hoje. Certo. Acabou já? Agora vamos aos destaques, aos que ainda não foram completamente julgados. Falta algum voto, né? Vamos. Tá aí qual?
Não está aqui, né? Está só aí. Então, vou aqui confirmar com os eminentes relatores. 3.7, HC 062-7278-79, da relatoria da eminente desembargadora Marlúcia. Retirar de pauta, desembargadora? De mesa? Retirar de mesa? Perfeito. 3.35, HC 062-7465, dígito 87, da relatoria da eminente desembargadora Rosilene. Adiado, desembargadora? 3.36, HC 062-7532, dígito 52, também da desembargadora Rosilene. Adiado, desembargadora? Confirma. 3.37, HC 062-7599, dígito 17. Confirma, desembargadora, o adiamento? 4. Já foi, já falei, né? Então vamos para frente. 4.36, apelação 50 mil, ao contrário. Não, 0248? Não, eu não votei porque eu vou pedir vista. Vamos ver. 4.3. Aqui consta 4.42, né, minhas dúvidas? 4.42. É, porque os habeas corpus não tem alteração. Sim, 062, 700, 2, dígito 48. Ou seja, 02, dígito 48. Dígito 40. Não está aqui na minha relação. 42. É porque está nós estamos aí nos destaques. Nos adiamentos. Aí quando passou para destaque, é que eu coloco. Que não tem ainda voto, faltando voto, aí chega lá. Foi nós paramos silêncio. Você acha que eu me lembro? 36. 4.36, que é 50 mil, né? Ao contrário. Dígito 64. Desembargadora Ângela, adiado. Desembargadora, confirma. Sim, excelência. 4.38, apelação 1000, ao contrário. 140, dígito 29. Confirma, desembargadora Ângela? O adiamento? 4.41, apelação 0159-197, dígito 19. Confirma o adiamento, desembargador? Perfeito. 4.42, apelação 00-52-405, dígito 57. Confirma o adiamento, desembargador? Sim, excelência. 4.43, apelação 500, ao contrário. 0283, dígito 83. Confirma o adiamento, desembargador? Sim, excelência. Certo. Então, pronto. Aí cessou os adiamentos. Agora vamos aos pendentes de julgamento, que vai estar aí o que a desembargadora mencionou. 3.7, HC 062-72-78, dígito 79, da desembargadora Marlúcia. Está faltando o quê? 3.7. Esse não foi retirado de mesa? Foi? Foi anunciado. Foi retirado de mesa. Acho que o juiz concedeu. Ah, tá. Isso foi retirado de mesa. Essa observação, mas que eu estou retirando de mesa porque a informação de que o juiz concedeu. Eu vou examinar. Eu coloquei esse Perfeito. aqui embaixo, aí estava... Eu tinha aquele que eu tinha observação, né? 3.41, correção. 3.41, HC 062-6786, dígito 87. 3.42. Doutor Leonardo, foi? Foi julgado. Foi. 3.42. 3.42, HC 062-7002, dígito 48, da desembargadora Ângela. Está faltando o quê? A desembargadora vai pedir vista? Falta a desembargadora Marlúcia e o senhor colocar o 02, dígito 48, estou pedindo vista. Pronto, vista concedida à eminente desembargadora Marlúcia. Votou no sentido de dar parcial. A desembargadora Ângela votou parcial, o
sentido parcial conhecimento e denegado. Na extensão conhecida, a eminente desembargadora Marlúcia pediu vista. Agora, 4.44. Isso aqui também são... Diga. Sustentação. Já o do Firmino, né, do apelante, Isso, foi aí, aquele. Foi aquela, acabou de... Desembargadora... Perfeito. 4.11. Apelação 00-502-12, dígito 58. É de minha relatoria. Está faltando voto de quem? Eu vou pedir vista, excelência. É meu, está faltando meu voto. Da provimento, né? Por que ela volta? Perfeito, perfeito. Pediu vista. Qual é esse aí? 0050, 2012, dígito 58. É HC ou apelação? Apelação. Certo. Tem que fazer aquele procedimento, né? Que tu avisa, né? Perfeito. Então, eu votei no sentido, vamos recapitular para entender. Provimento, a eminente desembargadora Ângela pediu vista concedida. Agora, 4.24, agravo em execução 8.001, dígito 48. A relatora da eminente desembargadora Rosilene, que votou no sentido agravo conhecido e improvido. Falta o voto da desembargadora Ângela. A desembargadora Marlúcia acompanhou. Desembargador presidente, neste agravo em execução e nos outros 3 que se seguem, a tese é a mesma, aquela da hipossuficiência presumida, tema 931. Perfeito. É o 421, 424, não, 424 e o 425, né? Isso. O outro é o 07, agravo em execução 0736 509 de 53. Por maioria, agravo conhecido e improvido por maioria. 4.27, agravo em execução 00-430-54. Por maioria, recurso conhecido e não provido. 4.28, agravo em execução... Passou. 4.28, agravo em execução 00-34-361 de 71. Por maioria, agravo conhecido e improvido. 4.29, também é o mesmo caso, é 835-69, dígito 27. Vista concedida à desembargadora Marlúcia. Como é isso? A desembargadora Rosilene votou no sentido de recurso conhecido e provido. né? 4.31, agravo em execução 0040-407, dígito 73, da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, recurso conhecido e provido. Falta o quê? Ambos votarem. Vossa Excelência se comunicou no chat, dizendo que há um precedente aqui desta Câmara nesse mesmo sentido. É rompimento de monitoramento eletrônico e aplicação daquela resolução 412, né, isso. CNJ. Só que nessa situação, desembargadores, há um detalhe. Houve a informação de violação do monitoramento, o apenado ficou 6 meses nessa condição de foragido,
e daí o magistrado solicitou informações a essa central de monitoramento de pessoas da SAP, porque, de acordo com a resolução, caberia a ele fazer aqueles procedimentos de justificativa. E há um ofício nos autos da CEMEP dizendo textualmente que não fez e que não tem condições de fazer essa fiscalização. Ela disse expressamente. Aqui no voto eu digo aqui quais são as páginas desse ofício. E, diante desse ofício, o magistrado da segunda vara de Sobral, sem fazer a justificação e sem qualquer procedimento, progrediu de regime. Então, neste caso aqui, deixa eu ver aqui qual foi a página da Central de Monitoramento em que ela diz isso. Neste voto, deixa eu me ver só aqui. Contudo, violações, a qual determina. Nesse voto, é o ofício, deixa eu só dizer aqui quais são as páginas. Aqui está. Nessa situação, eu, como tenho me posicionado de outras vezes, eu entendo que não ultrapassa o poder regimental do CNJ. A resposta da central foi feita através do ofício SAP 0388-2023, em 5 de janeiro deste ano, e é o movimento 1351 da SAP. E ele diz o seguinte: referente ao tratamento de incidentes proposto pela resolução número 412/2021 do CNJ, é forçoso esclarecer que os protocolos estabelecidos na mesma fogem à execuibilidade desta Coordenadoria de Monitoração Eletrônica de Pessoas, COMEP, haja visto grande, diversificado e complexo número de ações a serem adotadas para o tratamento de incidentes proposto pela referida resolução. E disse mais, a inexecuibilidade de adoção integral dos protocolos para tratamentos de incidentes fundamenta-se também no universo de pessoas monitoradas no estado do Ceará. Atualmente, nosso estado conta com uma média mensal de mais de 7.997 pessoas com uso de tornozeleira. Bom, isso o governo do estado disse no movimento 1351. Diante disso, como eu disse, eu tenho reconhecido que essa resolução do CNJ ela é legal, ela não está fora da moldura do poder regulamentar, notadamente porque hoje, com o uso do monitoramento eletrônico, é necessário uma mudança de postura e unificação dos protocolos em todo o país, né? Eu acho que essa resolução ela deve ser encarada não como uma invasão ao poder de legislar, mas como um auxílio para que os juízes das varas de execução saibam como proceder. Entretanto, nesse caso, a central disse que não fez e que não vai fazer porque não tem condições. E daí, o que é que nos resta? O artigo 118 da Lei de Execução Penal, que eu transcrevo aqui no voto, que diz o seguinte, parágrafo 2º, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado, parágrafo 2º, nas hipóteses do inciso 1 e 2 do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado, que é exatamente a falta grave, que foi o que ele aconteceu. Então, o magistrado, ele progrediu sem fazer essa audiência prévia de justificação e ficou como se aquela violação não fosse nada, nenhuma falta grave, nada, algo que não foi sequer apurado na audiência de justificação. Então, é por esse motivo que, em obediência ao 118, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal, eu entendo que, de fato, a resolução 412 não retira do magistrado de execução o dever de realizar a audiência admonitória. A lei de justificação, a resolução ela veio para facilitar a vida do juiz de execução
transferir um pouco para os órgãos administrativos essa fiscalização, mas não retira do magistrado o poder, dever que ele tem de apurar falta grave, né? Ainda mais numa situação como essa que a Comep disse que não tem como fazer. Por essa razão é que, estou justificando aqui as razões do voto, é que eu me manifesto pelo conhecimento e provimento do recurso do Ministério Público do Estado, já que a adoção dos protocolos constantes na Resolução 412, segundo a Comep, são por ela inexequíveis, então cabe ao juiz fazer a audiência de justificação. É assim como eu voto. Certo. O desembargador Henrique inaugurou aí a divergência, citando o meu posicionamento, eu gostaria de lhe ouvir. Eu entendo, desembargadora, diferente, pedindo vênia, data vênia. Por que eu entendo? Que eu entendi muito bem as razões do magistrado aqui. Tem já a decisão da desembargadora Marlúcia, nesse sentido, de que sobre a não observância da resolução 412 do CNJ, e aqui o que eu entendo que não pode se penalizar porque simplesmente a SAP diz que não funciona, que não tem condições. É o que o magistrado diz, eu não estou inventando aqui, estou dizendo o que o magistrado disse. Ele é claro, ó, tenho por inadmissível o Estado não destinar estabelecimentos penais adequados ao cumprimento do regime semiaberto, implicando na saída antecipada com monitoração eletrônica, para novamente vir dizer em juízo, além de não ter estabelecimento, vem dizer em juízo que também não tem capacidade de monitorar adequadamente. Nesse cenário, então, a imposição de que se trata dos incidentes informados pelo juiz. Então, eu entendo perfeitamente justificado pelo magistrado a posição dele, porque se não tem estabelecimento adequado para o semiaberto, se faz uma monitoração, o Estado também diz que não tem condições adequadas, vai escolher o caso ou outro. Eu acho que o apenado não pode sofrer esse gravame, e baseado também já no entendimento aqui dessa Câmara, que por unanimidade, um caso muito semelhante, eu voto pelo improvimento do recurso. Do agravo. Eu acompanho a divergência. Pois não, eu mantenho mesmo porque eu acho que um erro não justifica o outro. O fato de o Estado não ter um equipamento para dar vazão a uma resolução do CNJ, não é? Como eu digo, conquanto eu reconheço a possibilidade de o CNJ tentar contribuir, não é algo determinado lei de estrito senso. A lei que nós temos é a lei de execução penal, que determina ao magistrado a realização de audiência. Então, o fato de o Estado não ter condições de dar vazão à resolução do CNJ, também não, a meu sentir, com toda a vênia, a Vossa Excelência, também não retira do magistrado a obrigação imposta pela lei de execução penal de realizar, antes de fazer essa progressão, realizar uma audiência de justificação para que o apenado explique o porquê da violação. Nesse caso, foram 6 meses foragido, né? Bom, é assim, mantenho aqui o meu posicionamento. Perfeito. Então, recurso não provido por maioria. Vou lavrar o acorde. Tem mais? Tem. Qual é o outro? 4.32, recurso Centro-Distrito 00-51-505, dígito 92. A desembargadora Ângela, que votou no sentido conhecido e desprovido. Falta quem votar? Eu fiz alguma coisa. Deixa eu ver qual é o número. 00552. Tem uma manifestação do desembargador Henrique e a desembargadora relatora disse que iria rever, né? Ah, certo. Da absolvição sumária, né? Sim. Ter agido com o intuito de repelir injusta agressão, tanto para com ele como para terceiros familiares.
Esse aqui eu creio que está plenamente caracterizado. A absolvição sumária, a própria denúncia diz que esse rapaz era drogado, com barra de ferro, jogando pedra, agredindo a família, o irmão, a mãe que chamou o acusado para evitar que ele agredisse os demais familiares. Eu entendo, desembargadora Ângela, que aqui está patente na própria denúncia que é caso de absolvição sumária. Por esse fator. Na própria denúncia, eu fui ler a denúncia, diz claramente. Então, eu me manifesto, sem delongas, pela absolvição sumária. Ele realmente confessa, né, ter efetuado o disparo de arma de fogo, mas quando, aparentemente, seu irmão se abaixou para pegar uma pedra. Ele teria repelido, então, essa agressão. Né? Por pior que seja a vítima, né? E isso eu digo, é uma vida humana, né? Eu lendo os autos, ficou muito claro que esse rapaz que faleceu, ele desassossegava a família, né? Ele era usuário de drogas e ele era uma pessoa difícil mesmo. Mas era um ser humano. Não vejo inequívoca situação de legítima defesa, porque, no caso, a vítima se armou de pedras, pegou pedras no chão para jogar na casa, e de uma barra de ferro. O irmão revidou com um tiro, né? Eu acho que nessa situação não há moderação de meios, né? De meios. Um estava com pedras e outro estava com uma arma. E efetuou um só disparo. Ainda que a gente... bom, estou só conversando, né? Eu acho que cabe ao Conselho de Sentença decidir se houve um dolo eventual ou não, porque há um depoimento de uma das irmãs, né, porque foi da família, que o irmão não agrediu, não agrediu o outro. Na verdade, já havia uma animosidade anterior, porque esse irmão que matou tinha sido confundido com ele pelos traficantes da região e realmente foi ameaçado. Então, já havia uma indisposição entre os irmãos. Não digo que a situação seja fácil, não digo que não seja trágica. Eu mesma fiz um júri em Itapipoca, muito semelhante, sob a presença da doutora Maria de Socorro de Oliveira, em que o irmão matou o outro por conta de um papagaio, né? E coube ao Conselho de Sentença decidir se houve um animus necandi ou não, né? E, nesse caso, eu penso que a soberania dos vereditos deve ficar para o juiz natural. Não vejo se tratar-se de uma absolvição sumária, porque não enxergo todos os elementos da legítima defesa e não posso dizer, a princípio, que não houve animus necandi. Penso que, ainda que fosse o dolo eventual, algum risco se correu. Bom, essa é a minha posição e só estou justificando o porquê que eu julguei a necessidade de remeter esse processo ao juiz natural. Mas, naturalmente, respeito o entendimento do contrário. Desembargadora Marluce. Desembargador Henrique, eu acompanho o seu entendimento, eu entendo aqui que realmente houve essa a tentativa de agressão que foi iminente. Ele estava com a barra de ferro, ele com as pedras, jogando pedra e tudo, e já havia todo esse problema, né? Ele realmente causava muita intranquilidade, muito embora existisse já anteriormente essa animosidade com o irmão, mas o fato que a gente está julgando aqui é exatamente essa agressão, se foi atual, foi iminente, e o fato de ele ter revidado para defender a si e defender a família, né?
eu entendo realmente que está bem caracterizada a legítima defesa. Perfeito. Então, por maioria, é desconhecido e provido. Vou lavrar para desembargador. É lamentável, né? O homicídio geralmente sempre é uma pessoa que falece, mas tem os institutos que está na legislação, né, que deve se usar. E eu aprendi, desembargador, em júri, só disparo. Eu aprendi no júri, o pessoal diz o seguinte: quando é denunciado e pronunciado no CAP, é porque foi legítima defesa. Geralmente, quando é algo mais grave, grave não, que toda morte é coisa muito grave. Mas quando não é, a gente já dizia assim, mas isso não entra, né? Seção, quando está denunciado no CAPT, é porque foi legítima defesa. 4.40. Vamos ler. Apelação 00-501-49-23. É apelante EBFS, da relatoria da desembargadora Ângela, que votou no sentido conhecido e desprovido. Falta aqui votar. Qual foi? Diz aí. 500. Esse? Ah, certo, eu já sei qual é. Pendente de julgamento, feito. Teve inúmeras irregularidades aqui. Mas aqui me chamou mais a atenção, desembargadora. É o trânsito. Não, teve o trânsito julgado, mas aí lá no júri ele decidiu um embargo de declaração. Vamos supor, vamos prosseguir. Mas decidiu. Aí tem duas séries de quesitos, uma meia maluca que mistura tentativa com autoria, o quesito da tentativa com a qualificadora, uma série também, tudo assinado pelo juiz, e mais na frente tem uma série correta, como eu digo aqui. Aí eu fui ver o termo de votação. Senhor, para que, desembargadora? O que foi? Foi o quesito que eu entendo realmente que está perfeito, está correto, ou o outro. Não tem o termo de votação. Pelo menos eu não achei, desembargadora, pode até ter nos autos, mas eu não achei, folhei, fui lá, voltei, não encontrei. Como eu digo aqui, ó, foi efetuado qualificado da torpeza. Procurei o texto. Aí sim, aí ele colocava o quesito lá, futilidade, quando tinha mudado para torpeza, quer dizer, eu queria pelo menos, desembargadora Rosa, comparar, viu, desembargadora Ângela, qual foi realmente que está correta, que foi submetida. Aí, que é um termo, repito, obrigatório. O termo de votação é obrigatório. Tem lá o dispositivo, num dos artigos do 406 ao 497, que trata do tribunal do júri, que o termo de votação é obrigatório. Aí não tem. Para me fazer o cotejamento, eu dizer, foi certo ou errado. Além dessa primeira lá, que ele decidiu no plenário os embargos declaratórios, o advogado deixou, tudo bem. Mas não, eu queria saber qual foi o quesito mesmo que ele fez. Porque só o primeiro é nulo, totalmente nulo. Quesito que não faz parte da pronúncia, misturou uma coisa com a outra. Por que ele teria disponibilidade? Analisei essa conversa. Não sei se foi. Eu acho que ele se baseou antes dos embargos. Não sei se que ele colocou, tá nos autos. Aqui as folhas eu digo, tá, 233, 236 e 249, 250. Duas séries. E não tem um termo de votação. Porque se tivesse pelo menos termo de votação, eu
avaliaria, no meu entender, qual ele teria usado, se ele usou o que eu acho correto, que a segunda série, a segunda está correto, do jeito que deveria ser. A primeira série... Mas no segundo, aí eu procurei, desembargadora, você achou esse termo de votação que eu não achei? Eu estou vendo 233, 234 com a primeira série de votação. Aí tem futilidade, que não tem, que ele retirou nos embargos. Nos embargos de declaração, ele tirou a futilidade e botou a torpeza. Aí no primeiro fala em futilidade. Que não... no primeiro fala em futilidade. Aí no segundo fala em torpeza. Ou seja, eu não sei realmente o que efetivamente ocorreu nesse julgamento. Aí tem a segunda série, né, que está aqui nas folhas 235 e 236, né? A segunda tese. 249, 250. Mas eu não vi o resultado. É o resultado, o termo de votação. O termo de votação. Tem só o termo da requisitação. Não, porque tem o termo de requisitação, que é uma coisa, né? E o termo de votação para saber. Sim, maioria, tanto. Eu vou pedir vistas, porque o senhor colocou no chat e eu não observei. Assim, eu devo ter passado. Prudência boa. 49, a senhora pode encontrar, 49, que eu não encontrei. 23, eu, efetivamente, né? eu fiz isso ontem à noite. Às vezes passa, eu olho e eu vou rever, porque eu também não revi. Teve já um caso aqui que eu não vi, que um julgamento já tinha sido anulado, acho que foi até da desembargadora. Não, esse primeiro foi anulado já estamos no segundo e eu não tinha percebido. Ocorre. A desembargadora Ângela pediu visto, né, para examinar melhor. Termo de votação. Olha aí. Pronto. Hoje foi até rápido. Hoje esperou. Algo mais a tratar? Não, senhor presidente. Desembargadores, colegas, então declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos e todas. Um abraço a todos e boa restante de semana. Todos nós.